Bom, hoje a gente vai resolver o exercício 7.4 e 7.5. E para a gente fazer uma coisa só, assim, não ficar muito cheio de informação, eu juntei os dois enunciados. Aí você vai falar, que coisa estranha, menos informação, né? Mas é que aí fica mais fácil, né? Fica uma coisa só, fica um roteiro para a gente avaliar. Então eu vou falar brevemente esse roteiro, você pode pausar, você pode ler, mas é o que está no enunciado. A gente vai primeiro analisar o que pode acontecer com isso aqui, qual que vai ser o formatão do gráfico de deslocamento e esforço interno, só olhando para ele, né? Só olhando, entendendo o que está acontecendo, avaliando as fórmulas. Depois, o que a gente vai fazer? A gente vai realmente resolver, né? E depois que a gente resolver, a gente vai avaliar qual que é o deslocamento máximo. Até aí, ok. E depois que a gente resolver, a gente vai desenhar o gráfico e vai comparar com a primeira solução, né, que a gente fez só no olhômetro, né, por assim dizer. Não é só no olhômetro, vocês vão ver que não é só no olhômetro, né, mas não é muito exato assim. Depois a gente vai esboçar a curva de deformação da barra e explicar a suposta contradição de que no sistema o deslocamento e a deformação não são máximas no mesmo ponto. Né? A pessoa chega na rua e te questiona isso aqui, né? Não é assim. Bom, vamos lá. Se você for muito rigoroso, você vai falar assim, sem resolver conta, né? Você vai começar o método das equações diferenciais de equilíbrio só depois que você concluir isso aqui, né? Mas não, vamos começar a conversar direto no método, né? Para ficar mais fácil. Primeira coisa, a convenção de sinais. Você pode desenhar a convenção de sinais inteira ou só desenhar a convenção de sinais que vai ser usada a parte, né? Que vai ser usada no exercício. Bom, equação diferencial da barra, e a gente tem que lembrar, então, não só dessa equação diferencial, como a equação diferencial também, lá que você viu na P1. Que você sabe que, de certa forma, para chegar em uma ou em outra, você acaba passando, né, por elas. Bom, vamos pensar, então, eu falei dessa equação, que ainda é da P1, e você integra ela, né, você tem o esforço interno da barra. Bom, até aí ok, né? E você sabe que essa relação aqui é verdade. Que faltou um nx, né? No caso, epsilon x é d u dx. E a igual a nx. Nesse sentido, então, você sabe que se você integra isso aqui duas vezes, é como se você integrasse isso aqui uma vez. Né? Então, nesse sentido, você pode chegar a essa conclusão aqui. Né? Então, no caso, o nx, né, ele vai ser a segunda integral que estaria escondida aqui, né? Que você vai fazer um negócio assim, né? F de x, dx, aí você vai integrar isso aqui de novo, né? Dx. Só que isso aqui é nx. É isso, é só isso, não tem nada demais. E aí você pensa, né? Você olha para cá, né? Você pensa, eu tenho uma constante, né? Uma constante positiva e uma constante negativa. E no caso, se eu integro duas vezes a constante, eu vou ter uma parábola. Né? Eu vou mostrar isso depois. E se eu integro zero duas vezes, eu tenho uma reta. Né? Então, nesse sentido, é o que eu acabei de falar aqui. Se você tem uma constante e você integra ela duas vezes, aqui é uma vez, aqui é uma segunda vez. Aqui é a mesma coisa, primeira vez, segunda vez. Se você tiver uma constante, você vai acabar chegando numa parábola. Se você tiver zero, você vai acabar chegando numa reta. Bom, isso aí é cálculo 1. Mas aí você usa isso para fazer uma pequena análise, uma breve análise. Então, nesse sentido, você já consegue pelo menos determinar o formatão, né? o jeitão que os gráficos vão ter. Né? E outra coisa também que você tem que analisar, né, é isso aqui. Que como não tem nenhuma força aqui, né, no caso seria uma viga, né, perdão, não vamos... Você não tem nenhuma força aqui, não tem nada, tipo, você não tem singularidade, não tem descontinuidade, né, não tem saltos. Outra coisa que você tem que avaliar no seu gráfico, que você tem que saber, é que o engaste ele faz com que tenha o deslocamento zero nos pontos onde ele está localizado. Né? Então, nesse sentido, no seu gráfico, você sabe que em zero
e L, você no gráfico de deslocamento você vai ter zero, né? Você não vai, você vai ter, ele vai estar parado lá. Bom, então vamos ler a resposta do gabarito. Como os esforços internos são proporcionais à integral do carregamento externo, pode-se esperar que a expressão de Nx seja uma constante em L sobre 3 e até 2L sobre 3. Então, no caso, esse trecho aqui. Esse trecho aqui. E um polinômio de grau 1 indo de 0 até L sobre 3, em 2L, 2L sobre 3 até L. Então, seria aqui e aqui. Não deve haver descontinuidades na expressão de Nx, como não há força concentrada no domínio da barra. Bom, aqui a gente já tinha dito. Como a expressão do deslocamento é proporcional à integral da expressão de Nx de x, pode-se prever que u de x será um polinômio de grau 1, indo de L sobre 3 a 2L sobre 3, e uma parábola de indo de 0 a L sobre 3, e depois no outro intervalo de 2L sobre 3 a L. E o deslocamento será nulo em x igual a 0 e em x igual a L, condição de contorno dos enlaces. Enfim, foi o que a gente falou. A gente não consegue exatamente determinar o que vai ser, mas a gente consegue dizer o formatão, assim, o que você esperaria, né? Então, beleza. Então vamos continuar. E aí você determina a equação do carregamento. No caso aqui eu acabei esquecendo, né, de colocar aquela tabela, né, que eu estava colocando dos carregamentos, mas eu imagino que você já deva pelo menos saber, lembrar, né, do constante com relação a P1. Mas vamos dar uma olhada aqui. Você sabe, eu vou falar bem rápido porque está bem explicado lá nos vídeos anteriores, que você tem P0 aqui, né? Você tem P0 que ele começa aqui e ele vai terminar aqui. Ok, então você soma P0. Depois você precisa tirar P0, então você subtrai, né, aquela função que faz assim. Porque se você subtrair aquela função que faz assim, o que você vai ter é isso aqui, né? É só colocar um eixo, né, de referência para não ficar. E se você tem um carregamento que vem até aqui, você percebe que quando eu somar essa parte com essa parte, isso aqui, né, vou apagar, vai dar zero, certo? Então por isso que não tem nada aqui. E aí depois você sabe que tem um carregamento menos P1 que ele começa aqui, do nada. Assim, do nada não, né? Começa em 2L sobre 3. Digo do nada porque ele simplesmente faz assim, né? Então você sabe também que é uma função não é bem unitária, né? Mas aquela de Heaviside que, enfim, o expoente dela é zero. Bom, condições de contorno. Como a gente tinha dito antes, né? O deslocamento em A vai ser zero e o deslocamento em B também vai ser zero. Então, em x igual a 0 é 0 e x igual a L é... Bom, então a gente vai fazer a integração, né? E para fazer a integração, a gente precisa lembrar das regras de integração. Mas eu não vou ficar falando muito, por quê? Porque a gente já viu isso lá na P1, né? E lá na P1 foi bem discutido, né? Foi bem falado isso aí. Então assim, o que eu vou passar mais por cima, porque eu imagino que você já saiba. E se você não souber, dá uma olhada de novo nas aulas, né? Dá uma olhada nos exercícios resolvidos que eu gravei. E se eu ainda não entender, manda um e-mail e manda um e-mail assim urgente, né? Porque você já tem que saber isso aí. Bom, então aqui a gente aplica as regras de integração, não tem muito segredo, até a gente achar o x, né? Que em outras palavras é resolver a equação diferencial, né? Não tem muito o que falar. E aí a gente encontra a constante C1 e C2. Um truque que eu fiz aqui para não ter que ficar trocando sinal é simplesmente colocar literalmente todo o carregamento, né, dentro do parênteses aqui. Então a gente já não precisa ficar trocando sinal, se confundindo, enfim. Eu acho mais fácil fazer assim, é uma dica que eu estou passando aqui. Bom, mesma coisa que a gente fazia na P1, a gente substitui as condições de contorno, né? E aí você simplesmente aplica, né? Não tem muito o que falar. E as condições de contorno, lembrando das regras das funções de singularidade. E aí você encontra C1 e C2, ok? E aí você obtém as equações finais. Eu estou passando rápido porque o ponto importante do exercício é esse aqui. Qual que é o deslocamento máximo? Se a gente chega e avalia, né? A gente então tinha aqui EA u de x, né? Era igual a n de x dx integrado, né? É o que eu escrevi aqui, ó, só passei o EA para baixo. Se a gente tem isso e a gente quer saber o deslocamento máximo, seria interessante então que a gente derivasse o deslocamento para encontrar onde que dá zero, né? Então a gente faz isso aqui, a gente aplica o deslocamento,
né? A gente aplica a derivada no deslocamento, acha a deformação, e a gente entende então que como o EA é constante e, bom, alguma coisa dividindo não vai ser zero, e o único lugar onde tem incógnita é aqui dentro de nx, a gente vai ter então que nx é igual a zero. Nesse sentido, então, aí você quer que toda essa expressão aqui seja zero. Mas você vê que é um negócio complicado porque tem muita função de singularidade. E quando tem função de singularidade, a gente vai ter, em outras palavras, uma função composta, né? Então vai ter uma função aqui A indo de um x até um x', e aí vai ter um B aqui indo de um x' até não sei o que. Enfim, a gente vai ter muitos trechos, né? E vai ficar, sim, é complicado. Não dá para necessariamente dizer. Até porque a gente não tem nem o valor de P0 nem o valor de P1. Então, você pensa, né? A gente não pode olhar para o diagrama? Sim, a gente pode, porém com ressalva. A ressalva é o seguinte, tipo, vai depender de P0 e P1 o diagrama. Você lembra disso lá da P1, né? Ficou meio redundante, mas da P1. Você lembra disso da P1. E o que acontece é que, pelo menos para esse diagrama, se eu não me engano, aqui é P0 igual a 2P1. Eu não lembro se é P1 igual a 2P0, mas é alguma relação similar aqui. E aí você gera esse diagrama. Então, aqui, a partir de agora, a gente vai olhar para esse diagrama. Mas se você encontrar algum valor numérico, ou se você definir algum valor numérico, vai haver divergência, assim, né? Porque não dá para encontrar, quer dizer, dá, mas é muito complicado encontrar para um caso geral, assim. No sentido assim, a gente consegue separar essa função aqui e dizer, para um é esse, para outro é esse, para outro é esse, mas vão ficar vários casos e vão depender de muitas coisas. Então, aqui a gente só vai avaliar esse caso mesmo. Então, se você olhar o máximo local, global, né, desse aqui, do deslocamento, né, seria nesse ponto aqui. E esse ponto está localizado entre 2L sobre 3 e L. Né? Então, a gente vai avaliar a função a partir daqui. Então, a gente tem que antes, né, traçar os diagramas, aqui, que eu já estou assumindo que eles foram traçados, mas antes a gente traça os diagramas. Então, vamos olhar aqui. A primeira coisa que você nota é que é uma reta, né, com uma constante. Isso começando antes, né, das funções de singularidade. Então a gente vai ter uma reta decrescente, note que é menos P0 e P0 é positivo, então a gente vai ter algo assim. E aí, quando a gente chegar em L sobre 3, a gente vai acabar anulando, né, porque eu vou ter P0x menos L sobre 3 menos P0x mais, né, aqui mais, e blá blá blá, né, blá blá blá, C1, C1. E aí você nota que quando eu faço a distribuição, eu vou cancelar P0x com P0x. Eu só vou ter uma constante, porque vai ser P0 menos P0L sobre 3 mais C1. Então note que aqui só tem uma constante. A partir daqui, eu vou acabar somando P1, né, e vai ser uma reta crescente, junto com outra constante, né, vai somar outra constante, mas de qualquer forma vai acabar formando essa reta crescente aqui. Bom, a gente pode avaliar matematicamente, ou tem aquele truque também da derivada que você avalia o sinal do nx e depois você meio que integra, assim, por assim dizer. Você faz o contorno, né, em cima do seu primeiro gráfico que você traçou. Mas aqui a gente vai avaliar matematicamente. Primeiro, a gente tem uma parábola para baixo, né, que no caso ela tem que começar em zero, porque você sabe que é a condição de contorno. E ela vai até L sobre 3. Depois a gente vai ter uma reta, porque assim, análogo ao que aconteceu aqui, a gente vai ter que cancelar a parábola, de tal forma que a gente só vai ter a componente aqui da reta em C1. De qualquer jeito, a gente só vai ter a componente da reta em C1, assim, por assim dizer. E a gente vai até 2L sobre 3. Depois, a gente vai ter essa função aqui que ela vai ser ativada. E quando ela é ativada, ela forma de novo uma parábola, que está com concavidade para cima, como você pode ver no coeficiente P1, meio de P1, né, que está positivo. E aí a gente traçou os gráficos. Ok. De novo a pergunta, qual que é o deslocamento máximo? O deslocamento máximo, então, vai ser onde vai ser igual a zero. E para o nosso caso, de novo, o deslocamento máximo está entre 2L sobre 3 e L. Né? Então a gente vai avaliar para esse trecho. Né? Então essa função aqui, as duas funções, né, na verdade, singularidade, elas já estão ativas. Né? Eu estou falando ativo, né, quando ela já está diferente de zero, só isso. Tipo, só isso. E aí a gente resolve. Né? A gente resolve e encontra o x. E para esse caso específico, o x vai dar 1 sobre 18
parênteses 13 mais P0 sobre P1 vezes L. Fecha parênteses vezes L. E aqui você pode pausar o vídeo, né? Até você pode voltar aqui nesse slide anterior e pausar nesse slide aqui para você copiar, que quiser ver como que resolvi, enfim. Mas aqui eu não vou falar do algebrismo em si, porque não tem porquê. E aí, é até engraçado que você fala assim, basta substituir x em u, vai dar uma conta bem grande, né? Mas você substitui e você encontra. Eu não sei, eu não confesso que essa parte aqui eu não fiz. Bom, então vamos avaliar a suposta contradição. A suposta contradição vem do fato de que a gente acha que deslocamento e deformação é da mesma natureza. E o primeiro argumento que eu posso apresentar é a questão da própria dimensão, né, dos números. A deformação ela é adimensional, enquanto o deslocamento ele está em metros. E o segundo argumento é propriamente, quer dizer, mas esse, eu esqueci de falar, né? Mas esse argumento não é tão convincente assim, então é melhor a gente avaliar a definição, né? Então o deslocamento ele vai ser o quanto um ponto do sólido se deslocou, e a deformação vai ser o quanto um ponto do sólido se deslocou em relação a si próprio. E até aqui eu complementaria que é em relação ao espaço, porque é onde você mede, né? Tipo, são dois referenciais diferentes em que você mede a coisa. Coisa não, né? O fenômeno. E no caso, o sinal do deslocamento indica para onde o ponto do sólido está indo. E o sinal da deformação indica se um ponto do sólido está se afastando ou se aproximando. O que é bem diferente, né? São coisas distintas. Porque você pode ter uma deformação num ponto que ela seja negativa, porém que ainda ela esteja, né, numa parte positiva ainda do espaço. Então não necessariamente é tão direto assim. Então, mas eu acho que é isso. Acho que é isso o exercício. Então eu espero que você tenha entendido. Se você tiver qualquer dúvida, pode mandar um e-mail. Até mais.